Pensa comigo. Tampar um vidro de tempero é simples, é algo que qualquer um faz sem dificuldade nenhuma, certo? Você alinha ele, encaixa direitinho e pronto, trabalho feito, tá tudo certo. Agora, tenta fazer isso com dois, os dois ao mesmo tempo. Você vai usar as duas mãos e vai tampar eles, né? Você vai precisar alinhar um pouco, talvez com um pouquinho mais de coordenação, mas ainda é possível. E você tá ali, ó, fechou, né? Talvez não fique tão perfeito, mas você ainda dá conta, você consegue fazer com dois. Agora, você já imaginou tentar com três? Como você faria os três ao mesmo tempo? Quatro, cinco? Eu acho que isso não daria muito certo, né? Sem ajuda, todas ao mesmo tempo. Consegue imaginar o caos que isso seria? As tampas vão cair, de repente até os vidros vão cair no chão e vai dar aquela bagunça, certo? E você não vai conseguir tampar nenhum direito. E é exatamente assim que acontece com os nossos objetivos na vida. Quando a gente tenta abraçar tudo ao mesmo tempo, querendo fazer mil coisas de uma vez só, o que a gente mais sente é frustração. A sensação de que sempre está correndo, sempre ocupado, mas nunca avançando de verdade. E a solução é focar em um vidro de tempero por vez, um projeto por vez. E é aí que os resultados começam a aparecer. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E quando você aprende a fazer isso, começa a ver a sua vida andar de verdade. E é por isso que hoje eu quero te convidar a pensar quantos potes de tempero você está tentando tampar ao mesmo tempo. Quantos projetos, sonhos, compromissos você colocou aí nas suas mãos de uma vez só, esperando que tudo dê certo, sem perceber que no meio da pressa está deixando cair exatamente o que mais importa. É como se a gente estivesse tão preocupado em fazer tudo que esquecemos de fazer bem. E esse é um dos maiores erros que sabotam a nossa prosperidade, a nossa paz, a nossa conexão com o que realmente faz sentido. Porque prosperar não tem a ver com acúmulo, tem a ver com direção, tem a ver com colocar energia onde realmente gera transformação. E isso só acontece quando a gente decide simplificar. Eu sei que isso pode parecer difícil num mundo que te pressiona o tempo todo, onde parece que se você não estiver ocupado, correndo, produzindo, sem pressa, você está ficando para trás, né? É uma mentira disfarçada de motivação. O que realmente nos faz andar para frente não é a quantidade de coisas que fazemos, mas a clareza com o que fazemos. É escolher o que realmente importa. É tampar um vidro de tempero de cada vez. E se você olhar com honestidade para a sua vida hoje, talvez você perceba que está tentando carregar mais do que deveria. E não tem problema nenhum nisso. Todo mundo já passou por esse lugar. Eu mesma já estive lá, achando que ser produtivo era sinônimo de estar sempre cheia de coisas para fazer. Mas aprendi, às vezes da forma mais dura, que produtividade de verdade é saber o deixar de lado, o aprender a dizer não para quem rouba o seu foco, né? Para aquele motivo que está roubando o seu foco, a sua direção, a nossa atenção. E foi justamente tentando sair desse ciclo de correria sem direção que eu encontrei um livro que de verdade virou uma chave na minha cabeça. Chama A Única Coisa. Ele fala sobre como parar de tentar fazer tudo e começar a focar no que realmente gera resultados. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link para você aqui embaixo no primeiro comentário fixado, tá bom? Vale muito a pena, de verdade. E aqui entra um ponto que é essencial. Deus não te fez para correr sem direção, para se sentir constantemente cansado, frustrado, desconectado dos seus próprios sonhos. Deus te criou para viver com propósito. E o propósito exige clareza, exige foco, exige coragem para abrir mão do excesso e se entregar de verdade aquilo que foi confiado a você. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque quando você alinha o seu coração com essa verdade, você para de desperdiçar energia e começa a multiplicar resultados. Sabe, existe uma mentira muito perigosa rondando por aí, a de que você precisa fazer tudo sozinho. Mas a verdade é que você nunca esteve só. Deus está ao seu lado, mas quando tudo parece difícil,
mesmo quando a mente está confusa, mesmo quando a vida parece um quebra-cabeça com peças faltando, ele está ali te chamando para uma vida mais leve, mais plena, mais conectada com o que realmente tem valor. Mas ele também espera algo de você, que você confie, que você pare por um instante e pergunte com sinceridade: onde está o meu foco agora? O que realmente importa nesse momento da minha vida? E quando você ouve essa resposta, porque ela vem quando você silencia o barulho, você começa a caminhar com mais segurança. Então, prosperar nesse contexto todo não é sobre ter mais, é sobre se tornar mais íntegro, mais presente, mais intencional. E isso começa com as escolhas pequenas, escolhas diárias, escolhas como tampar um vidro de tempero cada vez. Né? Parece simples, mas é poderoso. Porque uma vida próspera é construída assim, com pequenos gestos consistentes que se acumulam em grandes transformações. Quando você começa a viver dessa forma, você não só realiza mais, vive melhor, com mais paz, com mais presença, com mais sentido. E aqui está um ponto muito importante. Talvez você tenha tentado de tudo até agora. Talvez já tenha lido livros, feito cursos, buscado respostas em 1000 lugares. Mas se ainda sente que está rodando em círculos, talvez o que está faltando não seja informação, e sim uma nova forma de caminhar. Não é sobre acelerar, é sobre alinhar. E quando você alinha os seus objetivos com os princípios certos, como a fé, o foco e a simplicidade, tudo começa a se mover com mais leveza, porque você não está mais distraído com o que não te leva para lugar nenhum. Você está indo direto ao ponto, direto ao que realmente transforma. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que quando você começa a viver assim, você inspira os outros a fazer o mesmo. Porque a paz que você carrega, a clareza que você transmite, a força que brota ali da sua fé, tudo isso se espalha. Tudo isso toca quem está à sua volta. E aos poucos você não só muda a sua própria vida, mas também passa a ser um instrumento de mudança na vida dos outros também. E isso é um dos maiores propósitos da prosperidade. Ser bênção. A verdadeira prosperidade não é ser egoísta, é ser compartilhada. Ela transborda. E esse transbordar começa quando você entende que não precisa correr atrás de tudo, só precisa dar o seu melhor em uma coisa por vez, com o coração certo na direção certa. Então hoje respira fundo aí, olha com carinho para tudo o que está em suas mãos e faz uma escolha. Uma só, a mais importante, e foca nela com tudo o que você tem. Entrega com fé, sabendo que Deus está ao seu lado em cada passo. Porque quando você une foco, propósito e fé para o que pode acontecer na sua vida. E quando você faz essa escolha com intenção, quando você decide alinhar sua vida àquilo que Deus já sonhou para você, tudo começa a ganhar outra forma. As coisas que antes pareciam confusas começam a clarear. As portas que pareciam fechadas começam a se abrir. E aquilo que parecia distante demais, quase impossível, começa a se aproximar como resultado da sua obediência e da sua constância. Porque o céu se move quando você se move com fé. E é nesse momento que a mágica silenciosa da transformação acontece. Você para de correr atrás do vento e começa a caminhar com propósito. E quando isso se torna um estilo de vida, você percebe que não precisa carregar o mundo nas costas para se sentir útil, valorizado, próspero. Tudo o que você precisa é estar onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Ele confiou a você, um passo por vez, um projeto por vez. Agora, me responde aqui com sinceridade. Quantas vezes você já se sentiu frustrado, frustrada por estar sempre ocupado e com a sensação de que você não sai do lugar, você já fez tanto e não conseguiu sair do lugar? Você deita a cabeça no travesseiro e pensa: meu Deus, fiz tanto, mas não sei, não avancei em nada. E isso dói, né? Porque a gente entra num ciclo de cansaço e cobrança, tentando provar o nosso valor por meio de esforço, esquecendo que
O que gera fruto de verdade é a direção, junto com a velocidade da única coisa. E é aí que entra a beleza do foco. O foco nos ensina que não precisamos fazer tudo, mas sim fazer o que realmente importa com excelência e com o coração. E isso, por si só, já é suficiente para gerar a transformação. Deus não te chama para viver numa maratona interminável de tarefas sem sentido. Ele te chama para uma caminhada com Ele, onde cada passo é cheio de propósito. Mas para ouvir essa direção, você precisa silenciar a bagunça, precisa tirar um tempo para se reconectar com o teu valor de verdade e precisa parar de tentar tampar 10 vidros de tempero de uma só vez e comece a olhar com carinho para um só. Um projeto só. Faz isso com amor, com fé, com verdade. E sabe o que é mais lindo disso tudo? É que quando você faz isso, quando você entrega o seu coração a um só projeto por vez, você começa a ver resultados se multiplicarem. Eles vão se multiplicando, porque aquilo que é feito com dedicação, com alma, com presença, tem um poder que nada no mundo pode substituir. E tem mais. Quando você aprende esse princípio, você começa a respeitar os seus próprios limites. Você aprende a dizer não, sem culpa. Aprende a valorizar o seu tempo. Aprende a cuidar da sua energia, da sua paz, da sua sanidade. E isso não é egoísmo, isso é sabedoria. Porque para ser bênção na vida dos outros, você precisa estar inteiro, inteira. Você precisa ser saudável, alinhado, centrado. E isso só acontece quando você para de viver no automático e começa a viver com intenção. Um projeto de cada vez. Talvez você esteja pensando agora, mas e se eu escolher a coisa errada para focar? Eu entendo essa dúvida, ela é natural. A gente tem medo de desperdiçar tempo, de errar o caminho. Mas deixa eu te contar uma coisa que pode mudar a sua perspectiva. Não existe desperdício quando você age com sinceridade e entrega a Deus os seus passos. Mesmo que você descubra lá na frente que poderia ter feito diferente, o que você vai ter aprendido durante todo esse processo vai ser exatamente o que você precisa para a próxima etapa da sua vida. Porque Deus não desperdiça nada, nem os seus erros, nem os seus acertos. Quando você caminha com fé, tudo coopera, tudo se transforma em sabedoria. E a sabedoria é o que te prepara para multiplicar, para prosperar, para viver com plenitude. Agora imagina comigo, como seria a sua vida se ao invés de se sentir exausto, você se sentisse realizada? Se ao invés de viver tentando fazer tudo ao mesmo tempo, você tivesse clareza para fazer uma coisa de cada vez com excelência. Imagina acordar todos os dias com um propósito claro no coração, com a certeza de que está investindo sua energia na direção certa. Isso não é um sonho distante, isso é possível. Isso começa hoje, com uma escolha, com uma decisão simples: focar no que realmente importa. E confiar que, ao fazer isso, você está cooperando com um plano muito maior que o seu. Porque o plano de Deus para a sua vida não é te deixar perdido no meio de 1000 responsabilidades. O plano dele é te ver prosperar com leveza, é te ver andando com segurança, sabendo que cada passo que você dá está sendo guiado por uma mão que nunca falha, uma mão que abre caminho onde não existe, que levanta você quando tudo parece desmoronar, que sustenta quando você sente que não tem mais força. E que sussurra no seu ouvido dia após dia. Você não precisa fazer tudo. Só precisa fazer o que eu te chamei para fazer. E eu estarei contigo em cada detalhe. Então hoje respira, olha para sua vida com honestidade. O que é que você tem carregado que não precisa mais estar aí? Quais vidros de tempero que você pode deixar de lado para focar naquele que realmente importa nesse momento? E quando você fizer essa escolha, entrega, confia, se joga de corpo e alma, se dedica, porque Deus honra quem caminha com fé. E a prosperidade, aquela verdadeira que começa dentro, né, de dentro para fora, vem como consequência, tá bom? E é nesse exato ponto que tudo começa a mudar.
quando você deixa de viver na superfície, saltando de tarefa em tarefa, de meta em meta, sem realmente mergulhar em nenhuma. E escolhe focar. Quando você olha para o que está nas suas mãos e diz: chega, agora eu vou com calma, agora eu vou fundo, eu vou colocar o meu coração nisso, eu vou fazer direito. Sabe o que é mais curioso? A gente acha que vai demorar mais se fizer uma coisa de cada vez. A gente pensa que, ao focar num só objetivo, estamos deixando os outros para trás. Mas na verdade é o contrário. Quando você dá direção total a uma coisa só, uma missão, com mais qualidade, com mais profundidade, os frutos vêm mais rápidos. E esses frutos criam a base sólida que vai sustentar os próximos passos. Um projeto bem feito abre portas que 10 mal feitos jamais abririam. Um trabalho com excelência gera confiança, cria reputação, atrai pessoas certas. Uma semente bem plantada, cuidada com carinho, alimentada com fé e dedicação, essa semente se transforma em colheita. E essa colheita alimenta os seus próximos sonhos. E é aí que entra o ciclo da verdadeira prosperidade. Não aquela prosperidade inflamada das redes sociais, de aparências, mas a prosperidade que vem de paz de espírito, da consciência, da certeza de que você realmente está fazendo a coisa certa. Talvez hoje você esteja num daqueles dias em que tudo parece fora do lugar, onde as cobranças vêm de todos os lados, onde o tempo parece escapar entre os dedos, né? E você se sente cansada só pensando em tudo o que tem para fazer. Mas deixa eu te lembrar de algo importante. Você não precisa resolver tudo hoje. Você só precisa escolher por onde você vai começar. Escolha um só. Escolha um projeto, escolha um objetivo, escolha uma meta. Respire fundo, ore, coloque diante de Deus e dê o seu melhor nesse único foco. Faça com fé, faça com amor. Faça sabendo que cada passo firme em uma direção certa vale mais do que 1000 passos correndo em círculos. Então, faça um passo de cada vez, um projeto por vez, uma escolha com intenção. E então, aos poucos, a vida que você sonhou começa a se tornar a vida que você vive. E é exatamente assim. Essa é a prosperidade verdadeira e ela começa agora dentro de você. Se eu conseguir te ajudar, deixa o seu like, se inscreva no canal, um grande beijo e comece o seu único projeto hoje mesmo. Decida entre eles e comece hoje, comece agora. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.